Ótimo dia, povo de Deus. Paz seja com todos. Amém. Irmãos, mais um capítulo da nossa história, da história dos profetas, da história do Velho Testamento. Irmãos, claro, né? Com pitadas de direcionamento para nós, com pitadas de moral da história. Irmãos, por favor, eu peço a atenção dos irmãos de maneira especial essa manhã com respeito ao que nós vamos estar falando hoje. Porque tem muito a ver conosco. Então, assim, encontre um cantinho para você se sentar, para você ouvir, para você dar atenção, tá bom? Em nome de Jesus. Palavra do Senhor, sabe? Que não seja meramente eu falando aqui, mas que os irmãos tenham a certeza de que o Senhor tem algo a dizer para os irmãos com que nós estamos falando aqui. Não é só um crescimento cultural ou um crescimento de entendimento da história. Não, irmãos, Deus tem algo a falar conosco para transformar as nossas vidas verdadeiramente. Amém? Então, toda atenção, toda devoção em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por mais esse momento diante do Senhor. Muito obrigado, Pai, porque esse é o momento onde nós estamos aprendendo mais e mais, onde nós estamos conhecendo o caráter do Teu povo, onde nós estamos conhecendo o caráter do Senhor, o grande amor com que o Senhor tem nos amado. Pai, em nome de Jesus, como a Tua palavra já nos disse, tudo que foi escrito para exemplo nosso, foi escrito para que nós aprendamos. Pai, em nome de Jesus, ensina-nos essa manhã. Eu te peço em nome do Teu Filho Jesus. Pai Santo, cura, Senhor, a cada um dos irmãos que estão ouvindo essa palavra agora, a família dos irmãos, dá inteligência, dá capacidade, dá interesse, dá graça, Pai, em nome de Jesus, para que todos nós possamos glorificar o Teu nome e termos uma vida de paz que excede todo entendimento. Como a Tua palavra nos diz, o Senhor não nos dá a paz como o mundo dá, mas o Senhor nos dá uma paz vinda do Senhor, independentemente das intempéries que nos cercam. Pai Santo, reina sobre nós, fala aos nossos corações, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, vamos lá. Nós terminamos no domingo passado falando sobre a maneira maravilhosa em que o Senhor Deus é zeloso com Ezequias, livrando do rei da Síria, Senaqueribe. Livrando, irmãos, assim, maravilhosamente, perfeitamente. Não foi? Se você não viu, volte lá, assista a reunião do domingo passado. Irmãos, chega um momento, agora em 2 Reis, capítulo 20, em que Ezequias fica muito doente. E ele manda chamar, Isaías vai até ele, e Ezequias pergunta: Isaías, eu vou morrer ou eu vou sair dessa situação em que eu estou? Então Isaías fala: olha, Ezequias, você vai morrer. Você vai dessa para melhor, como dizem, né? E Ezequias então se vira para o canto e ora ao Senhor e pede mais anos de vida. E assim o Senhor faz, o Senhor concede a ele mais anos de vida. E agora vamos ler um pouco. Ezequias, irmãos, então recebe um povo, recebe em Jerusalém, recebe ali em Judá, um povo
de muito longe. E esse povo é o povo babilônio, o povo da Babilônia. Desculpe. Bom, e Ezequias toma algumas atitudes. Vejamos quais são. Vamos ler aqui, capítulo 20. Só encontrar aqui. Vamos lá, capítulo 20. Naqueles dias, capítulo 20, verso 1. Não. Essa é a parte que eu acabei de contar. No verso 6 do capítulo 20, o Senhor fala que acrescentará 15 anos à vida de Ezequias. E no versículo 12, nós temos esse receber desse povo babilônio. Nesse tempo, Marodaque-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que estivera doente. Ezequias se agradou dos mensageiros e lhe mostrou toda a casa do tesouro, e toda a prata, e ouro, e especiarias, e óleos finos, e o arsenal, e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Nenhuma coisa houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhes mostrasse. Então Ezequias recebe esses mensageiros com essa carta do povo da Babilônia. Ele não sabe quem é esse povo, mas ele se afeiçoou por esses mensageiros. E então, deixa eu mostrar para vocês o quanto eu sou legal. Deixa eu mostrar para vocês todas as minhas potencialidades. Então chama os mensageiros e passa a mostrar-lhes todo o tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, o que construía lá, o arsenal. Ó, nossa capacidade de guerra é essa, olha aqui, olha. Nossa capacidade de guerra está aqui. Nós temos tantos soldados, tantas armas, tantas armaduras, tantas coisas. Não é que está escrito aqui, olha? Mostrou as especiarias, os óleos finos, o seu arsenal e tudo quanto havia nos seus tesouros. Nenhuma coisa houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio que Ezequias não lhes mostrasse. Então vem o profeta Isaías conversar com Ezequias. Então Isaías, o profeta, veio ao rei Ezequias e lhe disse: Que foi que aqueles homens disseram e de onde vieram a ti? Respondeu Ezequias: De uma terra longínqua vieram, da Babilônia. Perguntou ele: Que viram em tua casa? Respondeu Ezequias: Viram tudo quanto há em minha casa. Coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Licença. Irmãos, essa atitude de Ezequias é tão infantil e muitas vezes nós também assumimos esse modo de pensar, esse modo de agir, por querermos aparecer, por querermos o carinho, por querermos o amor de alguém. E nós nos entregamos a essas pessoas, a esse círculo de amizade, enfim, a essa congregação, enfim, de maneira totalmente irrestrita, irresponsável, não é? E nós mostramos todos os tesouros, mostramos tudo que temos, o que fazemos, o que não fazemos, nossa capacidade de ação. Há pessoas que não deveriam saber dessas coisas. E assim Ezequias faz. E Isaías, então, vem até ele
E diz: Então disse Isaías a Ezequias: Ouve a palavra do Senhor. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com que entesouraram os teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, diz o Senhor. Olha que pesado. Verso 18. Dos teus próprios filhos que tu geraste, tomarão, para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então, olha, Ezequias agiu mal. Ezequias agiu muito bem no início, não foi? O Senhor o limpou, o Senhor o guardou, o Senhor fez tudo perfeitamente e ele também, do seu lado, fez corretamente. Mas agora ele tinha uma espécie de um carinho, uma atenção para esses babilônios, os quais ele nem conhecia, que isso fica no lugar de Deus. Essas coisas não eram para ser manifestas dessa maneira. E aí fala, os seus filhos, os filhos que tu geraste, Isaías vai dizer, o Senhor diz que serão eunucos, serão castrados para cuidar das mulheres na casa do rei, no palácio do rei da Babilônia. Duras palavras, não é? Vamos ver o que Ezequias diz? Então disse Ezequias a Isaías: Boa é a palavra do Senhor que disseste. Pois pensava, haverá paz e segurança em meus dias. Então, irmãos, aqui nós temos um problema no caráter de Ezequias. Ele está voltado para si mesmo. Ele quis aparecer para o povo babilônio, agiu mal, e agora, totalmente ensimesmado, não se importando que aqueles filhos que gerou filhos dele, filhos legítimos diretamente dele, netos e, enfim, seriam castrados e levados à Babilônia. Mas nos meus dias eu tô tranquilo, nos meus dias tudo bem. Irmãos, devemos ser cuidadosos porque muitas vezes nós pensamos assim. Sabe, eu vou resolver os meus dias. Agora eu estou vendo meu filho desandando, eu estou vendo a igreja desandando, eu estou vendo a economia desandando, eu estou vendo... Mas assim, eu estou bem. E se eu estou bem, agora meus filhos, netos e as pessoas à minha volta aqui. Então sejamos cuidadosos quanto a isso. Vamos lá, continuando. Quando eu falo cuidadosos, irmãos, é um eufemismo, sabe? Nós devemos ser contrários a isso. Nós devemos ser, assim, absolutamente avessos a salvar-nos a nós mesmos à custa da vida de outras pessoas. Principalmente se são os nossos. A Bíblia diz que aquele que não cuida dos seus, principalmente da sua família, tem negado a fé, é pior do que o incrédulo. O que Ezequias, um homem que andou com Deus, está demonstrando aqui? Cuidado com os seus? Não. Ele está demonstrando desprezo pelos seus. Se ele está bem, está de boa. Vamos lá. Então nós temos... O próximo rei é Manassés. Então Ezequias morre e Manassés assume. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar sobre Israel, capítulo 21, tá? E reinou 55 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Ifzibá. Fez ele o que era mal perante os olhos do Senhor, segundo as abominações dos gentios que o Senhor expulsara de suas possessões, de diante dos filhos de Israel. Pois tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, havia destruído, e levantou os altares de Baal, e fez um poste ídolo, como fizera o rei Acabe, rei de Israel.
E se prostrou diante dele todo o exército dos céus e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, ao qual Deus tinha dito: em Jerusalém porém o meu nome. Também edificou altares e todo o exército dos céus nos dois átrios da casa do Senhor. E queimou a seu filho como sacrifício. Adivinhava pelas nuvens, era agoureiro e tratava com médiuns e feiticeiros. Prosseguiu em fazer o que era mal perante os olhos do Senhor, para o provocar a ira. E aí segue. Então, irmãos, nós temos Ezequias, que viveu de modo correto, depois bagunçou. No final de sua vida, nesses últimos 15 anos, né, agiu mal. E nós temos o seu filho Manassés, reinando sobre Judá, em Jerusalém. Samaria, lembra? Caiu lá atrás. Caiu na mão dos assírios. Irmãos, eu li esse textinho aqui para que os irmãos entendam o que estava acontecendo. Fez o que era mal aos olhos do Senhor. Manassés constrói coisas em Jerusalém, constrói coisas dentro da casa de Deus, edifica altares dentro da casa de Deus. Altares a quem? A Baal. Altares a deuses estranhos. Olha só o verso 6. E queimou a seu filho como sacrifício. Esse tipo de relação aqui, irmãos, é ao deus Moloque. Então, olha que situação que essas pessoas estavam. Nós vamos ver logo mais um dos motivos caríssimos, talvez o maior motivo de todas essas coisas estarem acontecendo, que é desprezo pela palavra de Deus. Desprezo pela palavra de Deus. Talvez seja o que nós estamos fazendo hoje. Essa reunião onde nós estamos falando aqui, ensinando a história para os irmãos, para que os irmãos saibam o que é pecado, o que não é, para que os irmãos saibam como são as ações de Deus. Esse tipo de estrutura aqui, sabe, poucos se interessam. Talvez você que está ouvindo aí, você ouve uma, aí fica 2 domingos sem ouvir, depois ouve outra, assim, no momento que dá, enquanto lava a louça, enquanto lava o carro. Irmãos, isso é desprezo pela palavra de Deus. Isso é desprezo. A Bíblia diz que Deus há de honrar aquele que o honram. Aquele que desonra a Deus será desmerecido. Ah, mas tô bem, eu tô com dinheiro agora, tô de boa. Irmãos, você irá ver os seus filhos, você irá ver a sua congregação, você irá ver os seus parentes sendo destruídos pelo diabo. Porque você tem a responsabilidade de ser coluna e baluarte da verdade. Nós estamos estudando sobre oração, irmãos, o tempo inteiro o movimento da oração é para fora. O movimento da oração é para você orar pelas pessoas, é você sendo boca de Deus na vida das pessoas. O que Ezequias fez? Nossa, ao invés de rasgar as suas vestes, falar: Deus, me perdoa, agi mal, livra os meus descendentes, livra os meus filhos. Não, a palavra que Isaías levou a Ezequias é uma palavra, segundo Ezequias, uma palavra boa. Por quê? Porque até eu morrer tô de boa. Sabe, irmãos, não desprezemos a palavra do Senhor. O Senhor então traz juízo a Judá, por causa desse piseiro todo que esses reis de Manassés estão fazendo. E aí vem, Manassés morre, e vem Amon. Amon reina em Jerusalém, faz o que era mal aos olhos do Senhor, é traído e o eliminam. Então agora no capítulo 22 nós temos o reinado de Josias.
Irmãos, eu queria que os irmãos tivessem toda a atenção agora no que nós estamos falando. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Jadida e era filha de Adaías de Bozicate. Fez ele o que era reto perante o Senhor. Andou em todo o caminho de Davi seu pai, e não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. Temos aqui agora, Josias manda restaurar o templo. O templo estava largado, né? O templo estava, como nós vimos aqui, Manassés, Amon, antes deles, os que vieram, Ezequias não, mas antes de Ezequias, bagunçaram o templo todo, não é? Então, vem Josias e busca restaurar o templo. E restaura, e deixa o templo bonitinho. O intuito dele é esse. E deixa o templo bonitinho. Paga quem tem que pagar, e como uma reforma como nós conhecemos. Aí acontece uma coisa muito interessante, muito curiosa, que está no verso 8. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Ilquias entregou o livro a Safã, e este o leu. Irmãos, pelo amor de Deus, os sacerdotes do templo, os reis anteriores aqui, estavam se baseando em quê, pelo amor de Deus, para servirem a Deus, para fazer o que é correto diante de Deus? Eles tinham um livro da lei, um livro escrito por Moisés. Sabe o que é o livro da lei? É aquele livro escrito por Moisés, que tem todas as regras, que está tudo... Eles nem sabiam onde esse livro estava. Não é o nosso caso, irmãos. Nós, cristãos, hoje, nós nem sabemos onde é que está o livro, a Bíblia. Nós não sabemos nada do que tem aqui dentro, mas é nada, zero. Quais são as regras? Como que serve a Deus? Nós até sabemos, né, onde está o livro, né? Aqui, né? Para todo lado. Se você andar um pouquinho na rua e andando nos cantos da rua, você vai achar um Novo Testamento, você vai achar um livro desse, mas ninguém dá a mínima para esse livro. E os reis aqui construíram as suas vidas sem saberem o que estava dentro desse livro. É o que nós estamos fazendo. Você sabe um pouco, você dá atenção, você tem interesse em saber o que Deus quer de você? Irmãos, então aqui nós temos um evento. Nessa reforma do templo, o sacerdote encontra o livro. Nossa, olha, achei o livro. Existem alguns detalhes quanto a esse livro, mas não vamos trazer aqui agora. Achei o livro. Aí, leva para o escrivão, para o escriba, para que ele possa ler. Aí lê o livro. Aí, vamos ver o que acontece, porque agora eles leram o livro. Vamos lá. Verso 10. Relatou mais o escrivão Safã ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me entregou um livro, e Safã o leu diante do rei. Tendo o rei ouvido as palavras da lei, rasgou as suas vestes. Ordenou o rei a Ilquias, o sacerdote, e a Icã, filho de Safã, e a Aquibor, filho de Micaías, e Safã, o escrivão, e a Isaías, servo do rei, dizendo: ide, consultai o Senhor por mim,
pelo povo e por toda Judá acerca das palavras que se achou neste livro, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem segundo tudo quanto de nós está escrito. Estava escrito sobre o povo de Israel, sobre eles, e eles não deram a mínima. Não deram a mínima atenção. Então o rei agora, quando ele... Um rei, irmãos, ele não sabe do livro, não sabe o que tem no livro, os sacerdotes não sabem o que tem no livro. Agora, quando começam a ler, e eu encorajo os irmãos, leiam esse livro, os irmãos vão pirar o quanto os irmãos estão agindo de modo errado. As grandes denominações estão agindo de modo absolutamente errado e construindo coisas diabólicas dentro do templo. Vocês viram aqui? Por isso eu fiz questão de ler o que Manassés fez. Continuando. Verso 11 a 13, agora. Deus vai, irmãos, mandar destruição ao povo de Judá. É claro que vai. Porque eles estão agindo de modo muito errado. Mas Josias não verá essa destruição. Não foi porque Josias pediu. É pelo zelo que Josias teve. Josias rasga suas vestes e chora e se humilha diante de Deus. Esse ato de rasgar as vestes, ele é acompanhado de uma série de coisas. Então ele se humilha diante de Deus e fala assim, Deus, estamos totalmente errados. Nossos pais não sabiam nada, nem se interessaram nesse livro. E o livro estava dentro do templo. Só porque estava sumido lá. Ninguém tem interesse. Ninguém tem interesse por ele. O livro dentro do templo, mas ninguém se interessa por ele. Irmãos, é o que nós vivemos hoje. Vamos ver aqui. Capítulo 23. Assim, essas palavras que eu estou dizendo é porque Josias fica assim totalmente abalado e manda falar com uma profetisa. E a profetisa fala, olha, Deus vai mandar a destruição, mas você não verá, devido à sua postura. Capítulo 23. Então deu ordem o rei a todos os anciões de Judá e de Jerusalém se ajuntaram a ele. O rei subiu à casa do Senhor e com eles todos os homens de Judá e todos os moradores de Jerusalém e os sacerdotes e os profetas de todo o povo, desde o menor até o maior, e leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que foram encontradas na casa do Senhor. Então agora ninguém sabia de nada. Agora o rei conclama todos e lê para todo mundo, do maior ao menor, do ancião, do sacerdote, as palavras da lei. E refazem uma aliança com Deus novamente. Nós vamos seguir isso aqui. Que está nesse livro. Que há gerações ninguém sabe onde está esse livro. Nosso horário já foi, né? Irmãos, vejamos um pouquinho aqui, a gente dá continuidade na semana que vem. O que foi construído dentro da casa de Deus, devido ao desprezo pela palavra de Deus? Foi construído dentro da casa de Deus. Vamos lá? Porque agora nós temos a purificação do templo. Então o rei ordenou ao sumo sacerdote Ilquias e os sacerdotes da segunda ordem e aos guardas da porta que tirassem do templo do Senhor, tirassem de dentro do templo do Senhor todos os utensílios que foram feitos para Baal e para os postes ídolos e para todo o exército dos céus.
Irmãos, então dentro da casa do Senhor tinha utensílios para Baal, para os postes ídolos, para todo o exército dos céus. São deuses, são tipos de deuses. Se você pensar na Grécia, nessas coisas assim, você vai ter noção do que é isso. Vários deuses, várias deusas. E pegaram tudo isso e colocaram dentro da casa do Senhor. Por quê, irmãos? Não tinham interesse pela palavra do Senhor. O que está escrito no livro não me interessa. Eu faço o que eu quero, eu faço o que é agradável, o que agrada aos homens. Irmãos, não é isso que nós estamos vivendo hoje. Continuar lendo só um pouquinho. E queimou os foros de Jerusalém. Olha o quão nocivo, quão nojento eram essas coisas, que foram queimadas fora da cidade. Só que estava dentro do templo. Eles cultuavam a tudo isso. Dentro da casa de Deus. Verso 5. Também destruiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos na cidade de Judá, ao redor de Jerusalém, como também os que incensavam a Baal, ao sol e à lua e aos mais planetas e todo o exército dos céus. Como é que o pessoal estava servindo a Deus, irmãos? Queimando incenso, louvando, adorando o sol, aos planetas. Por que eles não sabiam que isso era errado, irmãos? Como foi que eles descobriram que isso tudo era errado? O livro que ninguém sabia onde estava. Verso 6. Também tirou da casa do Senhor o poste ídolo, que levou para fora de Jerusalém até o vale de Cedron, no qual queimou e reduziu a pó, que lançou sobre as sepulturas do povo. Irmãos, também derribou as casas de prostituição cultural que estavam dentro da casa do Senhor, onde as mulheres teciam tendas para o poste ídolo. Irmãos, também derribou as casas de prostituição cultural. Irmãos, eles construíam, eles faziam esses deuses, eles faziam essas tendas para os postes ídolos. Lembra o poste ídolo? É uma espécie de jardinzinho, né? Que você. Então, a construção de tenda para os postes ídolos era feito dentro da casa do Senhor. Irmãos, é isso que nós estamos fazendo. Nós temos os nossos ídolos, nós temos o que nós queremos, nós temos os nossos deuses, e nós vamos para a igreja, para a congregação, nós habitamos dentro desse templo do Senhor para podermos criarmos tendas. Tenda fala de habitação, tá bom? Para criarmos tendas com esse demônio que nós cultuamos. Criarmos uma tenda, um modo de habitar bem com o mamão, um modo de habitar bem com a minha prostituição, um modo de habitar bem com a mentira, com a minha sensualidade. Esses deuses estão todos dentro da igreja, dentro da casa de Deus. E por que ninguém sabe que isso é errado, pastor Acácio? Por quê? Por quê? Porque ninguém dá atenção para o livro. O livro está sumido, o livro está perdido. Um ou outro sacerdote, falando dos dias atuais, encontra esse livro e começa a falar coisas. E as pessoas o reputam como maluco, como é que pode? Como é que é isso? Pai Santo, ajuda-nos, Senhor. Senhor, temos visto esse desprezo pela Tua palavra, esse desprezo pelo conhecimento do Senhor nos nossos dias. Senhor, as músicas não fazem sentido nenhum. 99% delas. As palavras estão repletas de teologias loucas que cria tendas para demônios, que cria tendas para os nossos caprichos. Enquanto isso, o Senhor está do lado. Ó Senhor Jesus, ajuda-nos. Senhor, levanta, Senhor, cada vez mais pessoas interessadas na Tua palavra realmente.
Levanta, Senhor, em nome de Jesus, sacerdotes, que esses sacerdotes, Pai, muitas vezes, sinceros, não sabem onde está a palavra de Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor possa, Senhor, limpar os olhos e que o Senhor possa levantar cada vez mais e mais sacerdotes com os olhos limpos para que possamos ser colunas da verdade, para que possamos manifestar o que o Senhor quer, para que possamos, Pai, limpar o culto. Que o nosso culto, Pai, não seja cheio de músicas erradas, pista de skate, iluminações extravagantes, manifestações de alma estranhas. Ó Senhor Jesus, ajuda-nos. Pai Santo, dá-nos um almoço abençoado e abençoa, Senhor, a nossa reunião à noite. Fale aos nossos corações. Somos totalmente dependentes de Ti. Muito obrigado por tudo, Pai. Amém. Irmãos, muito obrigado pela atenção. Jesus abençoe. Meditemos nessa palavra.